A corrupção moral através da moda imodesta. Em 2004, a senhora Cole Raymond escreveu um livro intitulado Dressing with Dignity, Vestindo-se com Dignidade, que se tornou um best-seller instantâneo. Este inovador livro desafia a moda de hoje e fornece as informações que você precisa para se proteger e proteger seus amados da investida do mau gosto do vestuário imodesto. Quando você olha em volta para a sociedade de hoje, você não pode deixar de notar a desintegração da moral e dos valores. E nós sabemos que as coisas não acontecem por acaso. Portanto, não seria razoável pensar que os estilos de vestuário decaíram tanto e tão rápido apenas por acaso. A maioria de nós já ouviu falar que a maior fraude de Satanás é convencer as pessoas de que ele não existe. Ele tem estado muito ocupado, especialmente desde os anos 1800, trabalhando nos bastidores para opor-se a tudo que é belo, sagrado e santo. O início do século XX foi também um momento de grandes mudanças na moda feminina. Em 1910, o arcebispo de Paris liderou uma campanha contra a moda das mulheres sem recato. Pense sobre isso por um momento. O que as mulheres estavam usando em 1910 que era tão ruim? 5 anos depois, a Igreja lançou uma diretiva pastoral geral afirmando que as mulheres devem se vestir decentemente na missa e que o padre pode recusar-lhes a entrada na igreja se elas não estiverem vestidas adequadamente. O fato é que, em comparação com as modas modestas de apenas uma década ou 2 antes desta, as novas modas apresentaram uma tendência alarmante para a imodéstia, que foi considerando todas as coisas simplesmente inaceitável. Imagine os estilos muito conservadores desse período anterior ao das melindrosas dos anos 20, que viram saias curtas até os joelhos e vestidos sem mangas. Obviamente, a moda já estava mudando drasticamente, e não para melhor. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima sobre as modas. Mais almas vão para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outra razão. Nossa Senhora de Fátima também disse que seriam introduzidas certas modas que ofenderiam muito Nosso Senhor. Jacinta comentou mais tarde que as pessoas que servem a Deus não devem seguir as tendências da moda atual. Jacinta também disse que a Igreja não tem modas, e que Nosso Senhor é sempre o mesmo. As tendências da moda desde 1920. As calças apareceram nas passarelas da moda de Paris em 1920. No ano seguinte, o Papa Bento XV expressou seu choque por causa das mulheres que abraçam as tendências da moda atual e estilos de dança. Ele escreveu: "Não se pode deplorar suficientemente a cegueira de tantas mulheres de qualquer idade e posição. Feitas de boba por um desejo de agradar, elas não veem em que medida a indecência das suas roupas choca a cada homem honesto e ofende a Deus. A maioria delas ficaria enrubescida por causa desse tipo de vestuário como por uma falta grave contra a modéstia cristã. Agora não basta exibir-se em vias públicas, elas não temem cruzar o limiar das igrejas para assistir ao santo sacrifício da missa e até mesmo carregar o alimento sedutor das paixões vergonhosas para a mesa eucarística, onde se recebe o autor da pureza celestial. E nem vamos falar das danças exóticas e bárbaras recentemente importadas para os círculos da moda, uma mais chocante que a outra. Não se pode imaginar nada mais adequado para banir todos os resquícios da modéstia.
Na década de 1920, os estilos de roupas femininas estavam tomando um visual radical e revolucionário. Pela primeira vez na história, as mulheres refinadas foram vistas vestindo mangas acima do cotovelo e bainhas que rastejavam acima do joelho. Lembre-se da diretiva da moda. Primeiro, despir-se até o cotovelo e depois até os joelhos, depois braços e pernas completamente descobertos, mais tarde a parte superior do tórax, os ombros, etc, etc. Se você olhar para as tendências da moda desde 1928, você pode ver que os estilos têm seguido muito de perto esta estratégia. Naquela época, as roupas já estavam até os cotovelos e joelhos. Em 1928, o Papa Pio XI escreveu: há um esquecimento triste da modéstia cristã, especialmente na vida e no vestuário da mulher. Católicos mundanos e sociedade secular responderam dizendo que a modéstia no vestir era regulada por costumes e estilos de tempo, lugar e circunstância. Eles incentivaram as mulheres a ignorar estas declarações da Igreja. Em vez disso, eles disseram que é a sociedade e a cultura que devem ditar o que é modesto e apropriado. O início da cruzada do Papa Pio XI pela modéstia. O ano de 1928 foi também o início da cruzada do Papa Pio XI pela modéstia. A cruzada pela modéstia começou com uma carta aos bispos da Itália, em 23 de agosto de 1928, e foi dirigida principalmente às escolas administradas pelas irmãs religiosas. Ele falou contra as modas indecentes que prevalecem hoje em detrimento da boa educação. Então, em 12 de janeiro de 1930, a Sagrada Congregação do Concílio, agora chamada de Congregação para o Clero, por despacho do Papa Pio XI, emitiu uma carta aos bispos, que exortou os bispos, padres, freiras, professoras, pais, a insistir na modéstia para os que estão sob o seu comando. O documento conclui com estas palavras: donzelas e mulheres vestidas indecentemente estão impedidas de comungar e de atuar como madrinha nos sacramentos do batismo e da confirmação. Ainda, se o delito for extremo, podem mesmo ser proibidas de entrar na igreja. Instruções detalhadas sobre a modéstia no vestuário das mulheres tinham sido emitidas em 24 de setembro de 1928 pelo cardeal vigário-geral do Papa Pio XI, em Roma, o cardeal Basílio Pompili. Recordamos que um vestido não pode ser chamado decente se é cortado mais que a largura de 2 dedos sob a cova da garganta, se não cobre os braços pelo menos até os cotovelos e se mal chega até um pouco abaixo dos joelhos. Além disso, os vestidos de materiais transparentes são impróprios. O Papa Pio XII continuou a cruzada pela modéstia durante o seu pontificado. Numa locução de 22 de maio de 1941, para as meninas católicas durante a Segunda Guerra Mundial, ele pediu-lhes para não cair em modismos que tinham sido até então usados somente por mulheres de virtude duvidosa. Suas palavras são um lembrete de que a Igreja é sempre consciente da salvação das almas. O número de fiéis e mulheres piedosas aceitando seguir certas modas ousadas quebram pelo seu exemplo a resistência de muitas outras mulheres a tais modas, que poderão ser a causa da ruína espiritual para elas. Enquanto estes estilos provocativos permanecem identificados com as mulheres de virtude duvidosa,
boas mulheres não se atrevem a segui-lo. Mas, uma vez que estes estilos são aceitos por mulheres de boa reputação, mulheres decentes logo seguem o seu exemplo e são arrastadas pela maré até um possível desastre. No verão de 1946, o primeiro biquíni aportou orgulhosamente nas passarelas de Paris. Coco Chanel voltou à cena fashion em 1954 e reintroduziu suas criações da década de 1930. Naquele verão, o Papa Pio XII disse: "Agora, muitas meninas não veem nada de errado em seguir certos estilos desavergonhados, assim como muitas ovelhas. Elas, certamente, enrubesceriam se pudessem adivinhar a impressão que elas causam e os sentimentos que despertam em que as vê." O Papa Pio XII advertiu as mulheres que, se em determinados estilos eram ocasião de pecado para os outros, era o seu dever não usá-los. Ele também alertou para as mães para ter certeza de que seus filhos estavam vestidos de modéstia. Com a admoestação atemporal, soa como se pudesse ter sido escrita hoje: "O bem da nossa alma é mais importante do que o do nosso corpo, e nós temos que preferir o bem-estar espiritual do nosso próximo ao nosso conforto corporal. Se certo tipo de vestimenta constitui uma ocasião grave e imediata de pecado e põe em perigo a salvação da sua alma e a dos outros, é seu dever desisti-lo de usá-lo." As mães cristãs. Ó mães cristãs, se vocês soubessem o que um futuro de ansiedades e perigos, de dúvidas depressivas, de mal suprimida vergonha vocês preparam para os seus filhos e filhas, deixando-os imprudentemente acostumados a viver escassamente vestidos e fazê-los perder o senso de pudor, vocês teriam vergonha e temeriam o dano que vocês estão causando a vós mesmas, os danos que vocês estão causando a essas crianças, a quem o céu confiou a vocês para serem educadas como cristãs. As mulheres são a fibra moral da sociedade. O Papa Pio XII reconheceu que as mulheres são a fibra moral da sociedade, e ele sabia que a cultura iria implodir se a modéstia não fosse posta em prática. A sociedade revela o que é pelas roupas que veste, disse Pio XII em 29 de agosto de 1954. Um modo indigno, indecente de se vestir tem prevalecido, sem distinção de qualquer lugar, em praias, resorts, no campo, nas ruas. O vício necessariamente segue a nudez em público. O Papa não foi o único que tinha algo a dizer sobre a espiral descendente da moda. A roupa cotidiana estava usando cada vez menos marca material, e ir para a praia era um passatempo relativamente novo que estava ganhando popularidade. Em 1969, o cardeal Pla y Daniel, arcebispo de Toledo, da Espanha, afirmou: "Um perigo especial para a moral é representado por banhos públicos nas praças. O banho misto entre homens e mulheres, que é quase sempre uma ocasião próxima de pecado e um escândalo, deve ser evitado." O cardeal Siri de Gênova, na Itália, escreveu uma carta em 1960 chamando notificação relativa ao traje masculino usado pelas mulheres. Ele expressou preocupação de que, pelo uso da calça comprida, as mulheres estavam imitando e competindo com os homens. Sua preocupação era que isso provocaria nas mulheres as atitudes mentais de um homem e iria alterar os gostos da mulher, atitudes e comportamento. Cada mulher que eu conheço reconhece que quando ela está usando um vestido, ela se move e age de forma diferente
de quando ela está vestindo calças. O Santo Padre recusou às mulheres o acesso no confessionário se os seus vestidos fossem muito curtos. Na porta da igreja estava a mensagem: por desejo explícito do Padre Pio, a mulher deve entrar no confessionário vestindo saias pelo menos 20 centímetros abaixo do joelho. É proibido emprestar um vestido longo na igreja para usá-lo no confessionário. Como o autor comentou, enquanto os estilistas tinham saias subindo para mais de 20 centímetros acima do joelho, Padre Pio alertou as mulheres para manter suas saias 20 centímetros abaixo do joelho. Catecismo da Igreja Católica sobre a modéstia. Mais recentemente, o Catecismo da Igreja Católica tinha uma série de coisas a dizer sobre a modéstia no vestir e no comportamento. Essas passagens são as mais pertinentes. A pureza exige o pudor, uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Significa recusar-se a revelar o que deveria permanecer oculto. É ordenada para a castidade, cuja sensibilidade é testemunho. Ele orienta como se olha para os outros e se comporta em relação a eles, em conformidade com a dignidade das pessoas e sua solidariedade. O pudor protege o mistério das pessoas e do seu amor. A modéstia é decência, inspira a escolha da roupa. O pudor inspira um modo de vida que torna possível resistir às seduções da moda e das ideologias dominantes. As formas tomadas pelo pudor variam de uma cultura para outra. Em toda parte, entretanto, a modéstia existe como uma intuição da dignidade espiritual própria do homem. Esta nasce com o despertar da consciência de ser um sujeito. Ensinar a modéstia às crianças e aos adolescentes significa despertar neles o respeito pela pessoa humana. Podemos ver que, ao longo dos anos, a Santa Madre Igreja tem achado por bem educar e alertar os fiéis sobre as tendências da moda e sobre a gravidade da imodéstia e do comportamento e vestuários indignos. Temos a evidência de que a moda hoje é o resultado de um planejamento por parte daqueles cujo objetivo é a destruição total da sociedade cristã. Mas também temos sido avisados a respeito de qual caminho tomar. Cabe a nós usar o nosso livre-arbítrio e decidir o que fazer para as nossas famílias e a nós mesmas.